Às vezes eu fico me perguntando até que ponto alguns mistérios da humanidade são reais ou não. Difícil entender? Então, fica comigo aí até o final desse vídeo. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: existem alguns mistérios no mundo que a gente começa a pensar e repensar. Qual é o sentido da existência desses mistérios? Mas conforme eu estava dizendo para vocês, às vezes eu fico pensando o porquê dos mistérios. A gente começa a pensar em algumas coisas, né? Tem coisas muito enigmáticas, muito misteriosas, muito encobertas já há muitos anos. E a gente começa a pensar qual é o sentido de tudo isso. Qual é o sentido de tudo isso? Por exemplo, discos voadores, terra plana, mistério da Antártida. E aí vai, né, pessoal? Tem uma série de mistérios, uma série de diz que me disse, e a gente começa a pensar, tem que ter um sentido, tudo tem um sentido, tudo tem que ter um objetivo, né? Mas se esses mistérios existem mesmo, por que eles nunca foram revelados? Porque há milhares de anos atrás, se é o que dizem, se é o que realmente está ocorrendo há milhares de anos atrás, as pirâmides, como aqueles blocos imensos, alguns pesando várias toneladas, conseguiram ser empilhados um após o outro. Ninguém consegue explicar isso. Mesmo hoje, com a nossa tecnologia, seria praticamente impossível fazer com que isso acontecesse. A não ser, né, que quem fez as pirâmides fosse de um tamanho descomunal. E essas pedras que hoje para nós são gigantescas, poderiam ser, na época, simples pedrinhas para ir empilhando uma em cima da outra. Mas qual é o objetivo disso? Qual o objetivo? Então, alguns dizem que as pirâmides poderá ter uma fonte de energia ali que poderá suprir discos voadores. E, na realidade, tudo isso aí acabou se transformando até meio que num comércio, né? Porque é uma fonte de renda falar sobre esse tipo de assunto. Quanto mais as pessoas falam, mais ele frutifica, mais ele dá retorno, ele dá frutos, né? Então, uma outra coisa que a gente pensa muito, né, teria sido a Terra, milhares de anos atrás, um depósito ou um celeiro ou um lugar para experiências? Porque tem uma outra coisa interessante também, a infinidade de seres vivos que existem no planeta Terra. Tudo diferenciados. Por exemplo, a parte dos tigres ali, dos felinos, eles são todos felinos, felídeos. Eles são, no geral, são da mesma espécie, mas como se fossem raças diferentes. Isso aí até acredito, os felinos, os canídeos, eu até acredito que tenha sido experiências entre eles para tentar moldar uma raça melhor.